O senhor disse que o Senado ainda não pautou um pedido de impeachment a ministro do STF, porque Flávio Bolsonaro teria uma dívida de gratidão com Dias Toffoli, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O senhor pode explicar? Sim, o senhor Flávio Bolsonaro, ele foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, lá em 2018, chamada Operação Furna da Onça, que é uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E ela pegava os casos de rachadinha na Alerj. Não pegou só o Flávio, ela pegou o Flávio, ela pegou até o presidente da Alerj, pegou todo mundo. O Flávio, inclusive, curiosidade, ele nem era um dos maiores, não tinha os maiores números ali na Alerj, tinha deputados mais ousados do que ele, mas estava bem envolvido. Como ele foi pego e como isso estava no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, isso acabou chegando ao conhecimento dos agentes políticos. E isso, como ele agora teria foro privilegiado, porque ele se tornou senador em 2018, ele ficou em pânico. E aí o governo Bolsonaro teve que começar a ceder para o STF, ou o filho dele teria problemas, porque o caso da rachadinha levaria o Flávio à cadeia. Os crimes foram cometidos quando o Flávio era deputado estadual, que não tem foro privilegiado. O que aconteceu? Primeiro, ele faz uma petição lá para o Dias Toffoli, e nessa petição ele pede para desconsiderar as provas do COAF. Ah, foi ilegal as provas do COAF. O Dias Toffoli aceita o pedido dele, não só para ele, mas para todos os envolvidos na Lava Jato. Então o Flávio já ajudou a soltar meio mundo lá na Lava Jato. Depois, dado que a operação continua acontecendo no Rio de Janeiro, ele pediu para rolar, vamos dizer, uma suspensão ali do processo junto ao Gilmar Mendes. Mesmo com ele, vamos dizer, podendo ser julgado no fórum lá do Rio de Janeiro, porque na prática os crimes foram cometidos antes de ser senador. O Gilmar criou um entendimento novo de que havia uma continuidade de mandatos, portanto ele poderia ter o foro privilegiado de maneira retroativa. Ou seja, ele ficou na mão do Gilmar. Gilmar salvou, mas ficou na mão. Com base nisso, ele teve que entregar todas as outras coisas. Não só ele como o pai dele. Entregaram a PGR pro Aras, nomeações no STF anti-Lava Jato, abertamente anti-Lava Jato. Ali destruiu-se o Lava Jato. E ali fez com que o Flávio fosse uma espécie de zumbi que trabalhava pro STF dentro do Senado para evitar, como por exemplo, a CPI da Lava Toga, que ele evitou. E ele mesmo vinha a público e falava, quem interessa uma briga com o judiciário? Ele falava, pois bem, estamos nesse estado hoje muito por culpa dele. Entendi. E o senhor defende a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro? A dosimetria. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, porque todo mundo ali cometeu crime. Salvo raras exceções, algumas pessoas que não tinham nada a ver, que foram injustiçadas. Dosimetria. Dito isso, uma anistia pura e simples, uma pessoa, vamos supor, que invadiu o prédio do Senado, destruiu tudo lá dentro, invadiu o gabinete, quebrou as coisas. Não vai acontecer nada. Pô, que sinal a gente passa para as pessoas, né? Então tá válido perder uma eleição e sair quebrando tudo? Eu não consigo concordar com uma coisa dessas. Então, essas pessoas têm que ser punidas, não com as penas que o Xandão aplicou, mas entendendo que tem que haver uma espécie de, e esse é o tema da dosimetria, uma nova dose no tamanho das penas, dado que o processo em si é recheado de vícios formais. As pessoas não tiveram direito de defesa, as pessoas não tiveram os prazos respeitados, e aí você vai ter que rebalancear. Entendi. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor defende uma prisão domiciliar, por exemplo? Eu acho que ele está muito, muito, muito doente. E eu acho que faz sentido uma prisão domiciliar para ele. A família Bolsonaro, e o pessoal do STF tem que entender isso, especialmente o Alexandre. O Alexandre venceu o Bolsonaro. O Bolsonaro está mal, a família dele está morrendo pelos escândalos de corrupção que a gente já denunciava há muito tempo. Ele não vai fugir, não vai nada. Ele está velho, ele provavelmente, sabe, vai ter alguns dos últimos anos da vida dele muito dolorosos por causa daquela facada. É um ato de humanidade deixar ele na prisão domiciliar.